Estão gostando até agora? Então, agora a gente vai ter o palestrante Gustavo Jun. O título da palestra é Intercâmbio Possível e Acessível, como buscar e aplicar para editais com bolsa. Ele vai falar, a palestra ela tem como objetivo desmistificar a busca e aplicação para programas de mobilidade internacional durante a graduação, com foco programas financiados e com bolsa. Se você tem interesse em fazer um intercâmbio durante a graduação, mas não sabe por onde começar, será apresentado um passo a passo do zero e dicas práticas que vão te ajudar a conquistar o sonho de intercâmbio. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Pô, pode ir? Pode ir? Pô, primeiro de tudo, estar aqui para falar um pouquinho sobre intercâmbio. É um tema que eu sinto que não era tão abordado assim nas outras SSIs. E eu queria trazer um pouco da minha experiência como ex-intercambista para ver se eu consigo ajudar um pouco vocês, que vocês, alunos de SI, ou quem mais que esteja assistindo essa palestra, para tentar desmistificar um pouquinho, porque tem muitas coisas que não ficam tão claras quando a gente entra na faculdade sobre intercâmbio, tá? Bom. Então, primeiramente, um pouquinho sobre mim, porque eu sou uma pessoa capacitada para falar sobre intercâmbio, porque vocês deveriam seguir alguma coisa que eu falo. Bom, eu entrei aqui como um aluno de SI em 2021, então eu passei os primeiros 3 anos da faculdade fazendo tudo o que vocês provavelmente fazem aqui. Então, participando de diretório acadêmico, tive aula online, porque eu entrei na pandemia, fiz BXComp, bandejão, intercomp, um monte de coisa. E esse slide, primeiro, eu quis deixar, porque eu quero que essa conversa aqui seja mais um tira-dúvida e uma ajuda mais próxima. Não quero que vocês olhem para mim como alguém que olhe para, sei lá, um chefe ou alguém de destaque. Eu quero realmente ajudar vocês, então vou estar aberto para dúvida, podem parar no meio da palestra para falarem e saberem que eu não estou tão distante de vocês. 2, 3 anos atrás eu estava aí sentado, fazendo cálculo, assistindo palestra na SSI também, virando madrugada para entregar trabalho, então não se sintam tão distantes de mim, tá? Dito isso, o que realmente importa, nos meus últimos 2 anos de graduação, de 2024 e 2025, eu fiz 2 intercâmbios, o primeiro sendo para o Japão. Eu fui para a Universidade de Tsukuba, fica na província de Ibaraki, para quem conhece. Eu fiquei 6 meses lá, desde setembro de 24 até o comecinho desse ano. Fiz muita coisa, estudei a língua japonesa, fiz pesquisa, viajei, comi muito lamen, e beleza. Aí, no começo desse ano, em fevereiro, eu fiz o segundo intercâmbio, então eu fui direto do Japão para o Canadá, no outro edital que eu passei. E lá, bom, muita gente, muito frio, muita neve, mas também foi uma experiência muito boa. Essa um pouquinho mais curta, de 3 meses, então no total foram 9 meses e meio, mais ou menos, de intercâmbio nesse último ano. Então, tem algumas coisas que eu aprendi tanto lá no intercâmbio quanto antes, que eu posso ajudar vocês, tá? Então, uma introdução. Quem que eu quero ajudar com essa palestra? Se eu percebo que, geralmente, quando eu pergunto se uma pessoa... você quer fazer intercâmbio? Eu recebo 2 tipos de respostas. Uma é um tipo, eu quero, a pessoa não hesita, ela olha fixo e fala, eu quero, porque é uma pessoa que provavelmente ela tem isso como um sonho primário ou secundário durante a graduação e ela talvez só não saiba como fazer. Então, ela tem a vontade, eu só preciso... Então, essa palestra é para eu ajudar você a canalizar esse esforço, essa vontade que você tem, de uma forma inteligente para você realmente conseguir o intercâmbio. E outra pessoa é aquela que eu pergunto, ela fala, eu quero. No sentido, se eu colocar o intercâmbio numa caixa, fechar bonitinho, colocar no colo dela e ela abrir, ela aceita. É mais no sentido de eu aceito. Então, para esse tipo de pessoa, muitas vezes o que acontece é que ela aceitaria, ela tem vontade e tal, mas ela acha que é um negócio de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças, que é um negócio muito distante da realidade, então ela não chega nem a tentar. Então, para esse tipo de pessoa, que deve ter várias aqui, eu acredito que essa palestra vai servir para
deixar claro como é que funciona a parte do intercâmbio e ver que não é tão difícil assim e que vocês podem também aplicar, mesmo não sendo seu sonho de infância, beleza? Então, essa palestra vai ser menos sobre motivação, eu não vou falar, ai, como foi incrível, dicas de viagem, onde eu comi. Não, gente, para isso vocês vão ver vídeo no YouTube de qualquer pessoa aí, não precisam ver a minha palestra. Vai ser mais focado sobre dicas práticas e os focos nas seguintes etapas. Vou ajudar vocês a procurarem, depois a se prepararem e depois para se aplicar, tá? Então, esse pré-intercâmbio que eu vou falar hoje, beleza? Que acho que é a parada mais útil para vocês. Então, um pouquinho dos perfis e programas de editais em foco, como eu falei, eu vou começar desde o começo porque tem muita gente que não tem e nem entende direito o que é o intercâmbio acadêmico. Então, o que a gente vai falar aqui como intercâmbio é, intercâmbio, primeiro, como vocês sabem, tá cara de viver no Brasil, imagina em dólar, imagina em euro, imagina em ien. Então, o meu objetivo aqui é ajudar para editais financiados totais ou parcialmente, com bolsa, com auxílio do governo, o que quer que for, porque, convenhamos, se você tem dinheiro para pagar um intercâmbio de 6 meses, vocês não precisam da minha ajuda, é só ir lá pagar e voltar. Então, e caráter universitário também, então, para vocês irem, não quero fazer dicas de viagem aqui, tá? E assim, querendo ou não, eu sou um estudante da USP e eu sou um estudante de SI, /exatas/computação, então, querendo ou não, um pouco das minhas experiências vão ser influenciadas por esse prisma de ter sido aluno de SI da ASH, mas tem muitas dicas generalistas para o pessoal que estiver aqui de outros cursos, de outras faculdades, ou que nem tiver da faculdade ouvindo, puder aproveitar também, tá? Então, como eu falei, não vou falar de viagem por viagem, escola de língua, quando você vai lá, única e exclusivamente para aprender a língua, e nem work and travel, que é um esquema que algumas empresas fazem para você ir lá trabalhar para elas, geralmente num trabalho minimal wage, e voltarem para custear a viagem. Não é isso que eu vou falar, é necessariamente acadêmicos, beleza? Então, vamos primeiro definir algumas coisas. Então, tipo de intercâmbio, perante alguns aspectos. Você tem, por exemplo, remuneração. Tem intercâmbios com bolsa ou sem bolsa, e a gente vai focar nos intercâmbios com bolsa, como eu disse antes, tá? Um adendo, elas nem sempre são totais. No outro slide eu coloquei, bolsas totais ou parciais, porque tem muitos intercâmbios interessantes que vão funcionar para vocês, que às vezes, por exemplo, paga toda a sua estadia, comida, residência e tal, mas não paga viagem. Para não descartar esse tipo de intercâmbio, eu deixei esse asterisco aqui, beleza? E agora o objetivo. Geralmente, quando você vai fazer um intercâmbio acadêmico, você vai fazer uma das 3 coisas. Ou você vai ir lá para fazer matérias, ou você vai lá para fazer uma pesquisa, ou você vai fazer um estágio. Essa divisão ela é meio geral, mas ela engloba tudo, mas às vezes tem algumas intersecções, tá? Matérias é o jeito que vocês estão imaginando, é como se você fosse um aluno da instituição superior, você vai lá pegar as matérias no Júpiter da vida da outra faculdade e passar 1 ou 2 semestres como se fosse um aluno regular. Com algumas restrições, mas, enfim, em geral é isso. Pesquisa é o que a gente chamaria aqui de iniciação científica, às vezes num período um pouco mais curto, porque a iniciação científica geralmente começa a partir de 1 ano, às vezes 2, intercâmbios não chegam a durar tudo isso, tá? Ou estágio, que estágio é no sentido de prestar algum serviço, mas ainda assim para a faculdade, tá? Esse tipo de coisa, a intersecção que eu falei é entre pesquisa e estágio principalmente. Por exemplo, quando eu fui para o Canadá, o meu objetivo era para fazer um estágio, para ajudar um professor. Só que, por exemplo, o meu visto foi de trabalho, foi de estágio. Então, eu fui fazer uma pesquisa, só que no modelo de estágio. Então, às vezes, se você procurar por estágio, você pode acabar caindo em alguma pesquisa, porque essas coisas se interseccionam um pouquinho, tá? E uma coisa muito importante, quando você quer uma bolsa, você tem mais chance de conseguir para pesquisa e para estágio. Por quê? Pensa comigo. O que faz uma faculdade ou uma instituição de ensino superior abrir as portas para ter algum estudante intercambista para dentro? Basicamente, ela quer algum retorno para isso. Não necessariamente retorno monetário, mas ela quer ter algum retorno. Pesquisa e estágio, pelo menos na minha visão, assim que eu vejo, elas são mais fáceis de você justificar um retorno a curto prazo, porque o intercâmbio é muito curto. Então, assim, lógico, se você for fazer matérias, e eu fui fazer matérias, você vai, provavelmente, que nem eu estou aqui. Eu fui fazer intercâmbio de matérias no Japão, voltei e estou aqui divulgando para vocês.
Isso é um retorno positivo para a faculdade. Só que ver a distância disso, eu não podia não fazer essa palestra, tá? Eu podia só ficar quieto e podia só ter feito intercâmbio. Quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço estágio, eu necessariamente estou contribuindo com o professor, eu vou contribuir para um paper que vai sair, eu vou contribuir para um laboratório que ele me colocou. Então, esse tipo de coisa é um retorno mais fácil. Então, foquem nesses dois quando vocês forem pegar a bolsa. Lógico, é possível pegar a bolsa com intercâmbio de matérias, eu sou a prova viva disso, mas tende a ser mais fácil quando você tem pesquisa e estágio, beleza? Alguma dúvida até aqui? Show. Sobre a organização de processos, eu vou deixar aqui só para vocês terem na cabeça e eu vou me alongar um pouquinho mais no final da palestra, mas, basicamente, uma divisão boa é você fazer entre editais internos que são organizados ou pela USP, ou pela EASH, ou pelos dois, dependendo, e organizados pela instituição estrangeira. Então, existe um acordo entre duas faculdades que vai ser fechado por, enfim, intermédio de algum professor, e dependendo do edital, ou ele vai ser organizado, por exemplo, pela USP, aí a USP seleciona os alunos e eles mandam para a faculdade, e a faculdade só aceita que a USP fez um critério justo. A mesma coisa se você pode só aplicar para a universidade estrangeira, e aí você, perante a USP, só manda os documentos e vai. Tá? De novo, eu vou me estender um pouquinho, porque essa diferença é bem importante, mas mais no final. Tá? Então, beleza. Me convenceu, John. Eu quero fazer intercâmbio, mas não sei de nada, só assistir vídeo no YouTube, eu só sei que eu quero sair do país. E é isso, por onde eu começo? Beleza, antes de procurar, tem algumas armadilhas que não são armadilhas propriamente ditas, mas tem coisas que eu acho que eu preciso falar aqui, porque me atrapalhou muito no começo, tá? Primeiro, esqueça agências e portais unificados. Por quê? A gente está focando em intercâmbios com bolsa. Pensa assim, você tem uma faculdade lá que ela quer receber alunos por intercâmbio e ela vai oferecer uma bolsa para isso. Não tem por que você ter um intermediário para fazer essa conexão. Por quê? Esses intermediários geralmente são empresas, certo? E as empresas, elas querem o quê? Lucro. A universidade que vai estar oferecendo a bolsa, ela provavelmente já tem conexões e candidatos o suficiente para preencher aquelas bolsas com alunos bons. Então, não tem por que ela pagar dinheiro para uma intermediária fazer essa divulgação. Ou seja, se ela não vai cobrar da faculdade, ela vai cobrar de quem? De você, pobre coitado que só quer sair do país. Então, agências unificadas, portais do governo, empresas de intercâmbio, geralmente não te ajudam muito nesse caso, a não ser que você queira fazer um intercâmbio que saia 100% do seu bolso, mas nesse caso não te ajudam muito, justamente porque elas vão te cobrar uma taxa que não precisa. Tá? E é possível checar se existe o convênio com a EASH, porque, de novo, para você fazer intercâmbio, você precisa desse acordo entre as duas faculdades, senão você provavelmente vai fazer intercâmbio meio que comum, aí eles podem te cobrar taxa de matrícula, podem te cobrar mensalidade, ou podem não dificultar com a bolsa. Por exemplo, nos editais que eu fiz, eu só fui elegível a participar da bolsa porque eu era um aluno da USP, por exemplo. Aí tem as outras faculdades que vocês podem ver também. E um ponto importante é que EASH e USP, ou qualquer campus que você seja, geralmente eles são tratados como uma coisa só. Como assim? Não sei se vocês sabem, a USP tem 7 campos? Não sei, acho que são 7 campos. E cada um deles operam basicamente independente perante a reitoria. Porém, quando você está tratando desses acordos internacionais, geralmente a universidade de fora ela olha para a USP como um todo. Uma prova disso é que o meu intercâmbio para o Japão, por exemplo, ele foi fruto de um tratado que foi intermediado por um professor de educação física, ou seja, não é o meu curso, e de Ribeirão Preto, ou seja, não é o meu campus. E mesmo assim eu estava elegível para isso, certo? Então, geralmente eles estão tratados de uma coisa só, tá? E, como que eu consigo checar se a gente convênio para me valer de elegibilidade, ou seja, de poder, de fato, aplicar, e não perder seu tempo em quantidade você não pode aplicar, de qualquer jeito, e de isenção de taxas, tanto para aplicação quanto para estudar de fato lá. Tem o site da Alcane, vocês podem procurar, ele está bonitinho, eles se reformaram esses dias, que antes era bem ruim. Tomara que eu Alcane não vocês. Ou no site da própria instituição de ensino estrangeira, e esse é um termo que vai aparecer em alguns lugares, mas é uma sigla para instituição de ensino superior,
tá? Só para deixar mais curtinho. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas aqui estava escrito Universidade de São Paulo como uma das faculdades que são elegíveis para o programa, tá? Esse aqui seria do estágio do Canadá, segundo. Beleza, então, vamos falar um pouquinho da infraestrutura interna, porque existe alguém que já faz alguma parte do trabalho para vocês, tá? Então, a infraestrutura interna da USP-DH é basicamente duas, que são a CRINT e a Alcane. O que é a Alcane? Eu tentei decorar a sigla, não sei se eu lembro, acho que é Associação de Cooperação Acadêmica, a Associação USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, alguma coisa assim. Enfim, ela é basicamente a seção de Relações Internacionais da USP como um todo, tá? Ela opera lá no Butantã, prédio do lado do Inova, se vocês quiserem conhecer algum dia, e ela tem braços em todos os campos, e esses braços são as Comissões de Relações Internacionais da RINT, que fica aqui nessa linha, perto da salinha do DAS, no primeiro andar, se vocês quiserem conversar com o Leandro, com o pessoal que está lá. Eles podem te ajudar bastante também, tá? E, bom, o que eles oferecem? Basicamente tudo que você espera de uma Comissão de Relações Internacionais. Então, o que é o mais importante, que são editais para você aplicar para intercâmbio internos, e também, caso você queira, caso você tenha interesse, cursos de línguas, eventos culturais de vários países que, querendo ou não, enquanto você não pode aplicar ou que está esperando uma resposta, é bom para você se acostumar, se você quer ir para um país que você não tem certeza da cultura, ou se quer treinar a língua que você vai precisar usar lá, beleza? Alguns exemplos, por exemplo, essa comunicação aqui é um newsletter que eles mandam toda sexta-feira, mais ou menos, por e-mail, no seu e-mail USP, junto com aqueles 28 milhões de e-mails que vocês não leem, mas se vocês tiverem interesse de fazer intercâmbio, talvez não seja uma boa ideia pular as newsletters da CRINT, tá? E aqui, por exemplo, é um e-mail com divulgação-alcane.br, sem foto, que provavelmente você olhou e não viu, mas que era um edital de intercâmbio que talvez você se interessasse, com bolsa de 14 mil e de 28 mil reais por 6 meses, África, América Latina e Ásia. Então, é um edital muito interessante que pode passar batido, porque eles decidiram fazer a comunicação por e-mail, basicamente. Então, uma dica bem importante é sempre checar os e-mails, lógico, se você for aluno da USP ou se você for aluno de outra faculdade, tenta ver o que a sua faculdade já fez por você. Então, você favorita lá os e-mails, tem um jeitinho ali, vocês podem procurar no Google depois como faz para favoritar os e-mails, mas esses e-mails são importantes para vocês saberem o que está rolando de editais internos, tá? E por que isso é importante? Primeira vantagem, eles fazem o trabalho de curadoria para você. Então, lembra que eu falei disso aqui ser um trabalho meio manual, de você ir aplicando para os intercâmbios, que pode parecer chato e pode afastar algumas pessoas. Eles fazem um trabalho de curadoria para você. Então, se você recebe um e-mail de um edital da Alcane, você, no mínimo, sabe que você, sendo aluno USP, você pode aplicar, tá? Aí tem lá a diferença de curso, às vezes alguém pede algum certificado de língua, etc. e tal, mas eles fazem um trabalho de curadoria para você, tem algumas pessoas que fazem isso, tanto a nível Alcane quanto a nível CRINT, que vão te ajudar bastante, tá? Os editais também são mais exclusivos, e você pensa nessa palavra exclusivo, você fala, nossa, então, se é exclusivo é um pouco mais difícil, ou talvez, mas não, porque, pensa comigo, se o edital for ainda mais exclusivo, mas ainda assim você se encaixar, significa que você tem menos concorrência. Por exemplo, o edital que eu fiz do Japão, eu tinha passado de primeira, porque ele era exclusivo perante, se eu não me engano, alguns cursos da USP. Porém, o do Canadá, ele era basicamente a América Latina inteira, então demorei mais para passar. Se você se focar mais em editais mais exclusivos, talvez você se dê melhor justamente por causa dessa menor concorrência, tá? E a burocracia tende a ser mais simples, porque esses processos, eles estão na casa, o pessoal já sabe como funciona, a aplicação é bem simples e bem rápida, e o pessoal da Alcane também vai saber tirar as dúvidas melhor para você, beleza? Só que tem as desvantagens também, né? E primeiro é que não há garantia de oportunidades regulares, não é tipo sempre que, sabe, todo semestre vai ter 3 oportunidades, bolsa X, para os alunos de tal curso. E nem garantia que você se encaixe. Por exemplo, tem uma listinha, vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês depois, que são alguns editais constantes dos governos que são de professores aqui da EASH.
Nesses, eu acho que um aluno de ACI, por exemplo, falando na casa da maioria aqui, ele caberia para, se eu não me engano, Cabo Verde, Mallorca e Peru, tá? Então, são só 3 países de, sei lá, acho que uns 20 que tem. Então, talvez o fato de você só ficar preso nessas oportunidades faz com que você perca algumas boas, porque talvez você não se encaixe em todas aqui, tá? E também não é factível eles manterem contato de todos os editais, de todos os convênios da USP, porque a USP é enorme, gente. Tem professores fazendo convênios toda hora, tem convênios que caíram e você não sabe, começaram e você não faz ideia, então não tem como eles terem o controle de tudo. Então eles vão perder muita coisa, obviamente, e você vai perder uma oportunidade que talvez seja boa para você, que foi o meu caso, no caso que eu posso explicar mais depois, tá? E geralmente não levem oportunidades sem convênio. E é um pouco estranho, porque que eu acabei de falar que você precisa ter o convênio para fazer o intercâmbio, mas tem instituições que basicamente entra qualquer um. Entra qualquer um no sentido de pode aplicar, independente de que você for, independente de você ter ensino superior. São oportunidades muito boas que podem passar por baixo desse radar, tá? E a lição é, aproveite a infraestrutura interna que você tem, que vai te facilitar muito, mas não se limite a isso. Beleza? Alguma coisa até aqui? Tá, continuar. Podem parar, tá, gente? Só levantar a mão que eu estou vendo todos. Tá. Já falando agora de editais, procurando editais de forma independente, ou seja, sem se depender necessariamente da infraestrutura interna da USP, como é que você vai fazer? Primeiro, melhor jeito, não tem outro jeito de falar, gente. É pesquisando no Google. Eu não sei se vocês vieram para essa palestra esperando que eu tivesse um site mágico, uma AI secreta que ninguém conhece para ajudar vocês a encontrarem intercâmbios, mas não, gente. Eu vou ensinar basicamente vocês a pesquisarem no Google e talvez isso decepcione um pouco vocês, mas é um trabalho bem manual mesmo, tá? Tenha em mente o que você quer, primeiro de tudo. Lembra as restrições que a gente falou. Eu quero programa de intercâmbio acadêmico, eu quero ele financiado, com bolsa, e eu quero contato direto da instituição de destino, sem intermediários, tá? E com o Google, eu quis dizer, procurar por você mesmo, em Google, em ChatGPT e afins, funciona muito bem também, tá? Então, tem algumas optimizações de busca que você pode fazer, isso eu vou passar mais geral, tá? Porque isso aqui vocês podem fazer por tentativa e erro, e é um trabalho bem chatinho, é um trabalho manual, mas é um trabalho que vale a pena. E tem algumas diquinhas para deixar ele menos chato, tipo, sempre começa genérico, com poucos termos do Google, depois vai pesquisando mais. Por exemplo, se você colocar só, sei lá, Exchange Student é a tradução de intercâmbio para inglês, por exemplo. Se você colocar só Exchange Student, o que pode aparecer, por exemplo, é oportunidades para você ir lá para a faculdade X, fazer a graduação inteira lá, tá? Aí, pô, não é isso que eu quero, eu vou filtrar mais. Aí eu vou usar, por exemplo, Exchange Student, sei lá, Internship, por exemplo, que é estágio em inglês. Aí, pô, aí já filtrou aquelas vagas que você não tem bolsa. Pô, mas aí apareceu o termo, aqueles intermediários que eu falei que você não quer. Aí você vai adicionando mais filtros aos poucos, tá? Tentei fazer esses testes em casa depois e, tipo, juro, demora 5 minutos para você pegar o jeito, tá? É um trabalho grande porque cada faculdade tem o seu modo de aplicar, alguns têm que escrever carta e tal, mas é mais ou menos por aí, tá? Pesquisem sempre em inglês, porque, querendo ou não, mesmo se você não quiser ir para um país que fala inglês, vai acabar que a língua internacional acadêmica é inglês, tá? Então, eu fui para o Japão, eu fui para o Canadá, eu uso inglês, obviamente, mas eu fui para o Japão, eu também uso inglês, mesmo sabendo falar japonês. Então, a língua acadêmica, principalmente se eu vou fazer pesquisa, é inglês, e toda faculdade que seja grande o suficiente para ter um edital de intercâmbio, querendo ou não, vai ter uma parte do site em inglês. Vocês podem até fazer esse teste, entrar no site da USP, porque se eu colocar usp.br/en, se eu não me engano, vocês conseguem acessar o site da USP em inglês, que é para a galera de fora que quer vir para cá, tá? E acho que tem inglês e espanhol só. Então, pesquisa sempre com termos em inglês, tá? E as aspas deixam termos obrigatórios. Essa é uma diquinha para se você quiser fixar em algum objetivo específico que você tenha. Tem alguns termos aqui, por exemplo, se você colocar Exchange Program, que é a tradução de intercâmbio, que eu falei, University, você descarta empresas, programas pagos e programas para ensino médio que podem poluir a sua busca.
Research, que não falei, é mais fácil de justificar uma bolsa por pesquisa. Internship é a mesma coisa. E uma diquinha é colocar o nome do país ou filtrar site, que essa máscara aqui, se você colocar .br, por exemplo, vai aparecer só sites hosteados no Brasil. Eu quero intercâmbio na França. Eu coloco o site .fr, que só vai aparecer site com domínio na França, ou seja, não vai aparecer um intermediário lá dos Estados Unidos querendo pegar o seu dinheiro, não vai aparecer um site aqui do Brasil fazendo a propaganda, vai só filtrar isso, tá? Então, isso tudo aqui é umas diquinhas que eu podia encher o slide com isso, mas é para entender que vocês têm que arranjar alguns jeitos de não poluir a sua busca, tá? Opa. Aqui é aquele exemplo que eu falei, se você filtrar os mesmos termos, só que com a extensão de França, a extensão de Alemanha, a extensão do que você quiser, você tem resultados diferentes, tá? Beleza, eu encontrei o edital que eu quero, eu fiz a minha listinha lá, separei no meu Notion, no que você use. Quero aprender a aplicar agora. Como que eu faço para aplicar? Eu não sei escrever uma carta, não sei mandar os documentos, que documentos eu preciso? Então, aplicação, documentos e critérios, tá? Se eu estiver indo rápido demais, podem me falar, e se tiver alguma dúvida, lembrando, podem levantar a mão, mas eu vou deixar um espaço no final, caso vocês queiram também, beleza? Então, voltando com esse gráficozinho aqui, não sei se vocês lembram, a organização do processo ela pode ser interna ou externa, tá? Qual que é a grande diferença disso tudo? Se você for aplicar internamente, geralmente o que você vai se deparar é um critério de média normalizada por turma, ou MNT, que eu vou explicar no próximo slide, que vai ser basicamente o que vai decidir se você vai passar ou não a sua classificação, e um plano de estudos, tá? Quando você for aplicar, o processo for conduzido pela instituição estrangeira, geralmente, aí você pode ter diferenças, porque eu estou lidando aqui com instituições do mundo inteiro, tá? Mas você pode ter, as principais coisas que tem é carta de recomendação, carta de motivação e, às vezes ou outro, GPA, que é basicamente uma nota no modelo americano de 0 a 4, que é um pouquinho esquisita, não sei porque eles usam isso. É a mesma história do Fahrenheit, gente, não faz sentido. Enfim, ou entrevistas eventuais, lógico, isso depende muito do professor, não tem como eu traçar uma regra aqui para todas as universidades do mundo, tá? Sobre os processos internos da USP, não sei se vocês já entraram, tem um site chamado Mundus, que é um dos sites laranja, o primo do Júpiter lá, que vocês, de novo, provavelmente ignoraram todos os e-mails que vieram do Mundus até agora, não ignorem, mas ele é um sistema para tudo de tanto você ver editais, aplicar editais, como saber das outros eventos que estão acontecendo, tá? Então, é um sistema integrado. Você não tem que mandar e-mail para um cara X que vai analisar manualmente. Geralmente é só no Mundus, que aí eles mandam para os professores analisarem manualmente, mas aí a gente deixa aqui. Alguns pré-requisitos importantes desses sistemas que o modelo que a USP faz, geralmente, eles aceitam estudantes que concluíram 40% do curso e 4 semestres. Vocês que estão fazendo a conta nesse exato momento, eu já fiz para vocês, 40% do curso dá exatamente 4 semestres, tá? Então, são os 2 primeiros anos sem reprovações para você começar a aplicar, tá? Pelo menos aplicar para valer. Não ter matérias pendentes e foco que eu coloquei em matérias pendentes, não ter reprovações. Por quê? O que é uma matéria pendente? É uma matéria que você tentou fazer e em algum momento você conseguiu. Ou seja, se você fez cálculo uma vez e reprovou, mas você fez de novo e passou e quer aplicar, você não tem cálculo como uma matéria pendente, tá? Então foquem nisso. E isso é importante, não se desesperem, tomei uma ADP, nunca mais vou conseguir fazer intercâmbio. Não, é só correr atrás do prejuízo, fazer o quanto antes possível, mas foquem principalmente em não ter matérias pendentes, que eu acho que é uma dica que, independente do edital que vocês queiram, é a dica mais geral, que é o limitante que eu mais encontro dos editais, tá? Independente se são internos ou externos, eles geralmente só aceitam alunos que não têm matérias dependentes. E é possível acessar os editais anteriores no site. Então, se vocês forem no Mundus, vocês não precisam nem fazer login, e vocês conseguem acessar os editais anteriores, vocês podem filtrar lá por EASH ou por um nome específico, e vocês conseguem ver também mais alguns pré-requisitos importantes para, mesmo que não tenha um edital aberto agora, você vai lá vendo mais ou menos o que você precisa fazer,
o que você precisa correr atrás para conseguir estar apto a aplicar quando o tempo chegar. Então, eu falei aqui, ter cursado 40% do curso 4 semestres não quer dizer que você não fez isso ainda e você não pode se preocupar, tá? A ideia é você se preparar antes, para quando você estiver apto, você já saber de tudo para aplicar e não ter nenhuma surpresa. Por exemplo, eu não sabia que não podia ter matéria pendente, peguei uma DP no 4º semestre e agora vou ter que esperar 1 ano para aplicar de novo, beleza? E sobre os critérios, o que é a tal da média normalizada por turma MNT? Em resumo, são notas ponderadas em relação à turma. Por exemplo, tem o Gustavo aqui. Gustavo fez cálculo 1, tá? Ele é muito inteligente, ele tirou 9. Eu sou de outra turma. Eu fiz cálculo 1, eu tirei 5.1, que é aqui para conseguir passar, certo? Qual que é a primeira coisa que vocês pensam? Pô, Gustavo manja muito de cálculo. Ele tecnicamente, ele mandou melhor do que eu. Só que, e se eu falar para vocês que da turma toda dele, ele foi o único que tirou 9, o resto tirou tudo 10. Aí da minha turma, eu tirei 5.1, mas todo mundo reprovou. Todo mundo tirou 4, 3, tudo. Vocês percebem que tem uma diferença aqui? Que eu não estou levando em consideração, por exemplo, o professor que deu aula. Eu podia falar que é outra matéria que ele fez, sei lá, MVGA, e eu fiz cálculo, e a gente está colocando as matérias no mesmo bolo. Então, o que a média normalizada por turma faz? Ela tira uma média perante a sua turma, tá? Que é o jeito de localizar a nota mais justa. Vocês podem criticar de qualquer jeito, eu tenho várias críticas a esse modelo, mas é o modelo mais justo que a USP achou para conseguir fazer com que estudantes de diferentes anos, de diferentes períodos, de diferentes cursos, diferentes campos, consigam concorrer de uma maneira justa, tá? E o que é o plano de estudos? Que é a segunda coisa. É um primeiro rascunho, então, quando eu falo primeiro rascunho, não é um negócio que ele vai definir o seu intercâmbio antes mesmo de você fazer. É um rascunho só para o pessoal que vai te julgar entender mais ou menos o que você quer fazer. Por exemplo, eu entreguei um plano de estudo que tem meio crédito no semestre inteiro. Então, eles vão falar, gente, esse cara quer pegar a bolsa e fazer festa. Não faz sentido dar a bolsa para ele, entende? Então, é um primeiro rascunho, é mais na questão de, você tem um plano de estudo minimamente bom? Ok. Você está apto, aí eu vou te ranquear pela média normalizada por turma. É mais ou menos assim que funciona, tá? Média normalizada por turma, você pode, também no Mundus, tem uma abinha lá para vocês consultarem ela, e vocês podem calcular ela. Se vocês tentarem fazer aí, não se assustem se vier 5 ponto alguma coisa, porque é um cálculo complicadíssimo e basicamente a escala gira em torno de 5 e 6. Então, se você tem 5.8, quer dizer que é uma nota boa, mas tem melhor descrito no site, tá? Então, não se assustem se você tirou só 9 e sua média normalizada, portanto, está 5.2, por exemplo. Tá? Não se assustem com isso. E, só para mostrar alguns exemplos, vocês têm alguns editais aqui muito interessantes que foram feitos no próprio Mundus. Então, você tem aqui um edital, se não me engano, em espanhol, para mostrar para vocês que não é só em inglês que tem editais. Vocês têm edital aqui de inclusão, então vocês fazem parte de algum grupo minoritário, vocês podem ter editais exclusivos para você. E lembra, aquele negócio que eu falei, quanto mais exclusivo e você ainda se aplicar, melhor para você. Editais também aqui de empreendedorismo, então muitas empresas investem, tem edital do Banco Santander, por exemplo, tem edital da USP, que é a Agência USP de Inovação, que eles patrocinam algumas coisas. Se você tem essa ideia de desenvolver projetos, de empreender, também é um bom motivo para você aplicar para uma bolsa, tá? E agora sobre processos internos. Então, de novo, é muito diferente quando você aplica, por exemplo, para processo seletivo de entidade estudantil, de estágio, etc. Porque o Brasil ele é um pouco ímpar quando fala de processos seletivos. A gente tem algumas métricas e critérios que a gente usa que, geralmente, quando a gente está lá fora, eles padronizam de outro jeito. Tá? Varia muito de cada universidade, de cada professor. Tem processos que se arrastam por 3 meses, tem processos que é uma entrevista, aí você está dentro, você está fora. Depende do humor do professor, enfim, depende de muita coisa. Mas, se eu pudesse resumir, eu diria que as etapas mais comuns que você tem que se preparar é justamente carta de recomendação e carta de motivação. Tá? O que é uma carta de recomendação? Carta de recomendação é basicamente, eu trabalhei com alguma autoridade que eles consideram
que é ou um professor que você fez iniciação científica, ou, por exemplo, um professor que te deu aula, um professor que você deu monitoria para a matéria dele, ou não precisa ser professor, seu chefe do estágio, alguém, o líder, sei lá, do escoteiro que você fez, de voluntariados que você tenha feito, servem como isso. É alguém, basicamente, alguma autoridade que te viu trabalhar, que pode te recomendar para o intercâmbio, tá? Mas é uma parada bem geral, não precisa ser necessariamente técnico, tá? A não ser que eles requisitem isso. Geralmente, a presença da carta e o conteúdo dela é mais importante da reputação de quem escreveu em si. Então, tem gente que fala, puta, eu vou pegar um professor, eu vou pegar o melhor professor que tem mais artigos publicados, não sei o que e tal, mas ele trabalhou uma semana comigo, em vez do outro, que às vezes você acha que ele tem um nível de autoridade um pouco menor, só que ele trabalhou mais com você. O importante dessa carta é o que você fez. Não adianta você entregar uma carta com um cara ultra qualificado que você não tem, ele não tem o que falar sobre você. Tá? Dê preferência para quem de fato viu trabalhar. E deixe avisado, lógico, seus recomendadores de antemão, porque essa é a única parte do processo que não depende exclusivamente de vocês. Tá? Então, se você chegar aqui, sexta-feira à noite, o negócio termina à meia-noite, você está 11h30 escrevendo e-mail para o professor. Não faça isso, porque primeiro que ele não vai escrever uma carta boa para você, segundo que você vai se queimar com o professor. Experiência própria, Daniel Cordeiro, me desculpe. E não deixe para a última hora, tá? E dicas para carta de motivação, acho que essa é a parte mais importante, porque é a parte que você realmente vai conseguir se vender para o recrutador, tá? Então, você tem algumas skills valorizadas, seja soft, seja hard skills, que, em geral, elas estão lá detalhadas no site do programa, estão explícitas, tá? Então, se vocês procurarem direitinho, vocês vão achar. Pode estar alguma coisa mais genérica, alguma coisa mais específica, mas elas sempre estão lá, tá? Tenha em mente o seu currículo, porque você quer se vender, você não quer só falar, eu quero, eu quero, eu quero. É tipo, eu quero porque isso. Então, você vai falar, por exemplo, a faculdade ela pede experiência em banco de dados. Ela fala, eu sei banco de dados porque eu fiz banco de dados nessa matéria, porque eu fiz um projeto que eu mexi com banco de dados, esse tipo de coisa. Então, tenha em mente o seu currículo e vai batendo o que eles pedem, o que você tem, lógico, em formato de carta, tá? E não façam apenas um currículo por extenso, eu vejo muita gente fazendo isso. É o jeito de você se vender. Se você for olhar, se o cara lê a sua carta e falar, você tem, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, não tem valor aquela carta. Você tem que dialogar com o cara e convencer aquele cara que você é apto para fazer o intercâmbio, não só mostrando as suas qualificações. E a universidade ela quer um perfil de embaixador. Tá? O que seria um perfil de embaixador? Isso é muito vago. Mas é justamente alguém que vai representar bem a faculdade de origem quando você for e a faculdade de destino quando você voltar. Então, você não vai falar que você quer ir para o intercâmbio, para ir para festa, para balada, você vai falar que quer pegar o mínimo de créditos possíveis para conseguir aproveitar a viagem. Não é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Você tem que se portar como alguém que, por exemplo, eu fazendo aqui uma palestra, é um aspecto de um perfil de embaixador, porque eu estou divulgando o nome da faculdade aqui, tá? E personalize sua carta para cada edital. Cada edital, como eu falei, é muito diferente um do outro, então, se você mandar a mesma carta, mesmo modelo, aquele modelinho básico, genérico, para todas as cartas, as chances de você passar são bem baixas, porque essa, como eu falei, é a oportunidade de você se vender. É muito desperdício você fazer essa parte genericamente. De novo, experiência própria. Eu já mandei a mesma carta para todo mundo, a ponto de um professor perceber, me mandar e-mail e me dar bronca e falar, desse jeito você não vai passar, amigo. Então, aprendam com os erros, de preferência com os dos outros, então aprendam com os meus, tá? E você pega o jeito da escrita com o tempo. Vocês não vão... Provavelmente, as primeiras cartas de motivação que vocês mandarem, talvez não tenha certo, mas você pega um jeito da escrita com o tempo, porque é um jeito que a gente não está acostumado, tá? Diferente de redação de vestibular, diferente dos trabalhos que vocês fazem aqui. Beleza, agora é só esperar. Eu falei que eu não ia falar muito de motivação, né? Mas tem muita gente que aplicou e veio me falar que está nervoso, que está tenso, que tem aquela síndrome de impostor que não acha que não vai passar. E a ideia é você aplicar sempre aos montes e tentar não se apegar a editais específicos.
Pode ser que você se apaixone lá, puta, é um país muito bom, é um país que eu queria conhecer, é uma cultura que eu queria conhecer, a bolsa é boa, eu tenho parentes lá, é uma língua que eu sei falar, etc. Tal, mas, putz, eu só vou aplicar para ela. Não é assim, tá? O que eu recomendo é que esses editais eles são difíceis de passar, o que eu recomendo é aplicar para vários, aplicar para, mesmo os que vocês queiram mais ou menos, porque é melhor você ter a opção de decidir do que você decidir antes de aplicar, entendeu? E, de regra prática, aplica e esquece. Se você ficar esperando, contando os dias, ai, meu Deus, daqui a uma semana eu vou receber a resposta. Ih, meu Deus, atrasou, o que eu vou fazer? Gente, não se apeguem nisso, tá? Esses editais, eles geralmente têm muitas poucas vagas e o critério de seleção, às vezes, é da cabeça do professor. Então, se vocês ficarem pensando muito, vocês vão ficar mal, de verdade. E se vocês ficarem, por exemplo, todos os editais que eu apliquei, eles atrasaram na resposta, todos, sem exceção, de verdade. Então, se vocês ficarem esperando, vocês provavelmente vão se decepcionar, então não se decepcionem de antemão, tá? Aplique, esquece, segue sua vida, continue estudando, continue trabalhando, que uma hora vai dar certo, tá? E ao longo do tempo, que eu falei, você pega o jeito da escrita, mas mais importante, o seu currículo naturalmente vai melhorando. Você vai adquirindo mais experiências, vai tirando mais certificações que vão fazer as suas chances aumentarem no futuro, tá? Então, vocês têm, mal e mal, 2 ou 3 anos hábeis de aplicação, quando vocês estão numa graduação de 4 anos, seu currículo naturalmente vai melhorando e você tem muita chance de conseguir se você fizer tudo certinho, tá? E que nem eu falei, a síndrome do impostor é normal. Se eu conseguir fazer alguma pessoa aqui, pelo menos, que já se aplicou e tá se sentindo meio esquisito, tá achando que não vai, tá demorando muito, ai meu Deus do céu, se eu conseguir fazer você ficar pelo menos calmo, uma parte do meu objetivo aqui foi concluída, tá? E, bom, acho que era por aí que eu tinha para falar, e são um apanhado basicamente de dicas, não tem um fio condutor tão claro assim, e eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, pode ser algo que eu falei aqui, pode ser algo que eu deixei de falar sobre os intercâmbios, algo específico de vocês, tá? Eu sou míope, tá? Eu não sei se eu estou apontando certo. Levanta de novo aí para eu ver aqui. Boa noite. Você falou sobre as cartas de recomendação. Enviar mais de uma carta de recomendação é algo bom? Tipo, às vezes a gente consegue 2 ou até 3? Geralmente nem dá. Geralmente nem dá, porque eles fazem essa carta de motivação de uma etapa só, entendeu? Então, enviar uma carta de motivação... tanto que eles limitam muito a parte de linhas da carta de motivação. Geralmente ela não passa de uma página, tá? Você tem algum edital que você está em mente que pediu mais de uma ou te deixa enviar mais de uma? Não, motivação não, recomendação. A de um terceiro recomendação, falando sobre mim. Perdão. Enviar mais de uma, sim, é muito bom e é até recomendado. Por quê? Geralmente eles pedem 1 ou 2, mas eles deixam um campo para você submeter 3. Então, se algum professor ou algum orientador seu não conseguiu responder, e você tiver pelo menos o mínimo, já funciona, porque eles só vão analisar, por exemplo, só vão analisar 2, mas eles te deixam colocar 3. Então, se você mandar para 3, é mais garantido que você vai ter 2. Então, uma dica boa, sempre manda mais do que você precisa para garantir que a sua aplicação não falhe por um motivo besta desse. Então, sim, a resposta é sim, vale a pena. Mais alguma dúvida? Show. Qual que é o seu nome de vermelho? Gabriel, beleza. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas em questão de experiência, né? Caso eu seja uma pessoa que já está estagiando, que já está com um projeto, que pesquisa, aí aparece essa oportunidade de bolsa, de estágio, como eu poderia, caso eu queira manter o meu trabalho atual e ver essa oportunidade, analisar essa oportunidade? Seria mais uma questão de experiência, né? O que você recomendaria? Qual opção você recomendaria tomar essa pessoa? O meu caso em específico, eu estava estagiando, mas eu já pretendia sair, então não tive muitas raízes aqui para me prender. Mas eu entendo o seu caso, porque foi o caso, por exemplo, acho que não tem problema falar o nome dele, do Gabriel, que foi comigo para o Canadá. Ele tinha um estágio fixo aqui, ele gostava muito, já estava limitado com o time. Tinha uma amiga minha também que estava na mesma situação. Aí o que eles fizeram? Eles foram francos com os gestores dele, tá? Se você tem uma relação boa com o seu gestor,
geralmente ele entende que esse começo de carreira é uma parte de você não estar preso tanto a uma empresa, mas você ter mais experiências variadas, tá? Então, geralmente, esses editais de intercâmbio, eles demoram 6 meses, no máximo 1 ano. Isso, para uma empresa, não é um tempo tão longo para você falar, para você não deixar as portas abertas, entendeu? Então, não é como se você estivesse abandonando seu estágio para trocar de emprego, se você estivesse traindo as empresas. Eles geralmente, lógico, pode ter algum gestor que não veja dessa forma, mas eu tenho algumas experiências, a gente pode trocar uma ideia depois, para falar que, geralmente, os gestores competentes de empresas que você tem uma boa relação, eles entendem que se você for franco com eles. Você fala, ó, é meu sonho fazer isso, eu passei nesse edital de intercâmbio, ele é com bolsa, vai ser muito bom para o meu desenvolvimento. Lógico, você não vai continuar com o seu vínculo de estágio, você provavelmente vai ter que terminar ele para ir para o intercâmbio, mas geralmente as portas não ficam fechadas. Mas eu entendo o seu medo, eu entendo o seu receio de perder algo que você tem para algo que você não sabe como vai ser, mas geralmente os gestores entendem, principalmente se você tem uma boa relação com eles, tá? Então, a minha dica é ser franco com eles, mostrar em detalhes o projeto, porque se você aplicar para um intercâmbio muito legal, você mostra como ele funciona para o seu gestor, ele vai ficar feliz por você, se ele te ver como funcionário que você está no começo de carreira, você tem que ter esse tipo de experiência, porque lá para frente, quando você tiver filhos, quando você depender necessariamente da sua renda, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Lembrando que eles também já foram, querendo ou não, tiveram nesse começo de carreira. Então, sendo franco, acho que não vai ter muito problema, tá? Tá, muito obrigado. Qual que é o seu nome? Kaique. Kaique, valeu. Boa tarde, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar pela apresentação, adorei, assim, descobri muita coisa nova, inclusive sobre a questão de pesquisar, que nem você falou do site, e o código do país, eu não sabia que isso tinha. As aspas eu também não conhecia. A minha pergunta é mais sobre a questão que você falou de que tem os 3 tipos, entre aspas, de intercâmbio, e que tem o de pesquisa. Aí eu queria saber, nesses intercâmbios de pesquisa, você chega a fazer matérias também na faculdade? Depois você tira essas matérias quando você volta para o Brasil? Como é que funciona essa questão? Geralmente, quando você faz matéria, você não faz pesquisa. Quando você faz pesquisa, você não faz matéria, tá? Porque é muita coisa para você fazer. E eles entendem que você tem que ter um tempo livre para conhecer o país. Porque não adianta você só ficar enfurnado no laboratório e não conhecer o país, porque senão você fazer isso da sua casa ou da sua faculdade que você está aqui. Então, eles entendem que você tem que ter um tempo livre para passear, para estudar a língua, para interagir com as pessoas, que nem aquilo que eu falei do perfil do embaixador, tá? E essas matérias, sim, você pode abater elas. Aí tem algumas regras, elas precisam ser parecidas com uma matéria parecida com o que o curso oferece. Então, se você pegar uma matéria de biologia lá fora, você não vai conseguir abater nenhuma optativa aqui, por exemplo. Então, depende, você pode conversar mais ou menos com a pessoa da graduação, que eles vão saber mais sobre essas matérias, mas dá para bater os créditos, sim. Eu fiz isso, não precisei fazer uma optativa por causa de uma matéria que eu fiz no Japão, mas isso para matérias, tá? Matérias que constam como créditos. Quando você vai fazer uma pesquisa, ela não consta como crédito, aí não tem como fazer isso. Você pode, por exemplo, linkar ela com algum professor daqui e abater ela como iniciação científica, como estágio para PSG. Isso é uma possibilidade, tá? Mas aí você tem que fazer isso de antemão com algum professor daqui, porque tem que ter algum professor daqui responsável, tá? Mas você consegue não atrasar tanto essa graduação, que eu acho que esse é o seu maior medo, e usar aquelas experiências para complementar a sua graduação aqui e o seu grade curricular. Entendi. Obrigado. Posso fazer outra pergunta também? Pode. Pode. Na questão de idioma, você acha que, por exemplo, saber inglês já te abre muitas oportunidades, ou muitas das vezes você vai precisar saber o idioma do país que você está indo? Assim? Depende do país. Eu digo que a universidade, independente de onde você esteja, ela é meio que um ambiente controlado, no sentido do inglês. Então, por exemplo, quando eu fui para o Japão, eu posso dizer com clareza que o japonês médio, ele sabe falar inglês tanto quanto o brasileiro médio, o que não é muito bom. Mas dentro da universidade é outra coisa, porque geralmente essas universidades que aceitam intercambistas, ela tem vários intercambistas por vez. Tá? Não é 1 ou 2, é gente de 20 de outros países. E elas estão acostumadas com isso, às vezes são países que recebem muito mais imigrantes, Canadá, Japão, Reino Unido já fala inglês, né? Mas Canadá também, nossa, dei 3 exemplos, não serviu. Mas dentro da universidade, para países que não falam inglês, o inglês vai ser só a muleta, basicamente.
Então, as pessoas que não falam português, elas vão se dirigir a vocês e tentar falar inglês, por mais quebrado que seja. Então, o inglês é quase que um requisito básico para você fazer intercâmbio, tá? Não estou falando de ser fluente, de não ter sotaque, esse tipo de coisa, mas você entender pelo menos o básico para você conseguir chegar no aeroporto, para você conseguir tirar seus documentos da faculdade, esse tipo de coisa, tá? E aprender uma língua, lógico, é importante, mas depende do país que você for e depende da fluência daquele país em inglês. Por exemplo, tem um amigo que ele foi para Mallorca. Mallorca é uma ilha da Espanha, só que ele falou que ele conseguia se virar muito bem com o inglês, especificamente lá, e teve outros amigos também que falaram isso, porque é lá uma parte muito turística da cidade. Então depende muito do lugar, não consigo te dar uma resposta geral, mas sim, inglês é basicamente o básico que todo mundo vai tentar falar com você, e depende basicamente se você vai querer ou não e ter tempo ou não de aprender a língua daquele lugar, tá? Entendi, obrigado. Qual que é o seu nome? É Arthur. Arthur, prazer. Mas ok. Eita. Gente, não, pode fazer pergunta, mas sim, pessoal do presencial que tiver mais perguntas, a gente vai partir depois para o online, que temos perguntas também, tá? E por questão de tempo, vocês perguntam para o Jun após a palestra depois. Mas Vocês estão com fome querendo correr pro bandejão. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos e eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco difícil de responder, eu acho. Que há uns anos atrás eu estava pesquisando sobre intercâmbios que eu poderia fazer para fora, nesse caso sozinho, sem ajuda de nenhuma instituição, e eu acabei descobrindo um site desenvolvido pelo próprio governo dos Estados Unidos para as universidades do país, que os interessados em ingressar na universidade, tanto os nativos quanto os estrangeiros, iriam aplicar nesse site. Nesse caso, ele criaria uma conta nesse site, aplicaria um perfil nele, onde ele colocaria tanto nota de TOEFL, tanto carta de recomendação, carta de motivação, e tudo que precisa no perfil dele, e daí ele só ia aplicar para as universidades iam ter acesso a esse site do governo, e eu consegui ver isso. Na época, eu não pesquisei para os outros países, eu só pesquisei para os Estados Unidos e para o Canadá, e no Canadá eu não achei. Eu queria saber se você sabe se algum outro país também tem algo semelhante. Que nem eu falei, eu tento fugir um pouco de intermediários, porque a não ser que eles sejam do governo, que lógico, aí eles têm esse interesse não no lucro, mas sim nas universidades em si. Eu sei que o Canadá tem um negócio chamado MITAX, que eu não sei se o Brasil ele se aplica, mas tinha várias pessoas que estão lá, e é um portal unificado do governo. Fora do Canadá e Estados Unidos, eu não sei se tem, pelo menos não sei se tem para o Brasil. Por exemplo, na Ásia, as universidades que eu tive contato, tanto é que eu fui no Japão, eles têm um programa deles, assim, do governo do Japão, que aceita unificadamente vários intercambistas, só que só perante a Ásia, tá? Aí, como no Brasil a gente fica um pouco escanteado, mesmo quando tem, a gente fica fora, sabe? Então, o que eu consigo te falar é esse MITAX do Canadá, mas você precisa checar certinho, que eu não tenho certeza. Mas essas iniciativas do governo eu ainda acho que são muito incipientes ainda, sabe? Se tem alguma para dar graduação, para mestrado eu sei que tem um monte, tá? Mas para graduação, como é um negócio que nem todo mundo faz, nem toda faculdade oferece, geralmente a faculdade oferece mestrado, doutorado, a graduação inteira, mas não o intercâmbio em si, porque é aquele negócio de agregar valor que eu te mencionei, mas não consigo te ajudar com muito mais que isso, beleza? Obrigado. Só fala, Dan. Passando para as perguntas do online, então. Estão sendo projetados aí também, para quem quiser ver. A Sara pergunta, você conseguiu o seu intercâmbio pelo CRINT ou Alcane, ou foi externamente? Por ordem, a primeira intercâmbio que eu fiz no Japão foi uma história meio confusa, porque existia um edital aberto interno, organizado pela USP, que eu não gosto de fazer de mundos, média normalizada por turma, para alunos de educação física. Então, educação física daqui, de Ribeirão Preto e da EFE, se eu não me engano. Eu recebi e-mail, dei uma olhada, logo caiu a ficha que eu não ia conseguir, porque era só de educação física. Aí eu fui no site da faculdade e eles estavam com o edital aberto ao mesmo tempo, para o exato mesmo programa, só que organizado pela faculdade de lá. Então, de novo, mesmo não sendo apto a participar pela USP, o fato de eu ter visto aquele e-mail me fez com que eu conseguisse achar aquele outro intercâmbio, colocar aquela faculdade no meu radar, aplicar e passar. Então, primeiro do Japão, ele foi externo, com esse asterisco, e o segundo também ele foi externo, mas quando eu falo externo, ainda assim ele tem aquele acordo, tá? Não foi uma faculdade que não tem nada a ver com a USP, que não sabe o que é a USP.
Então, eu só podia aplicar quando eu era aluno, como eu era aluno da USP, mas os dois eles foram externos. Porém, o meu amigo foi, por exemplo, fazer no mesmo tempo um interno e ele tinha, por exemplo, uma bolsa maior, ou teve mais esporte, passou menos perrengue que eu, por exemplo. Então, o meu foi externo, os dois, mas ainda fica a recomendação de aproveitar os órgãos internos, tá? A outra pergunta é da Giovana. Ela pergunta, no plano de estudos, pede uma data no início da mobilidade. A IES ainda não disponibilizou o calendário deles. Então, essa data pode ser hipotética, próximo ao início do semestre letivo? Para coisas específicas, eu sempre recomendo que vocês mandem e-mail para a Serrint. Eles respondem bem rápido, tá? Mas, como eu falei, o plano de estudo ele é um protótipo, tá? Ele, tirando alguns requisitos mínimos, eles não vão ligar se você... Eles entendem que cada faculdade opera de um jeito e que eles vão tentar fazer um processo seletivo aqui, mas pode ser que ele não bata com as datas de lá. Então, não, eu, no seu caso, eu mandaria um e-mail para Serrint que pode, eles provavelmente vão deixar, mas se eles não responderem por algum motivo, você tem que mandar hoje, assim. Eu mandaria assim mesmo, sem muito peso na consciência, porque eles têm essa noção, tá? Porque eles, tanto no documento do plano de estudos, eles têm uma versão 2 logo abaixo, que você não vai preencher agora, que você vai preencher só quando você passar, que é uma adaptação que eles vão mandar esse plano de estudos para a faculdade da IES estrangeira, e eles vão devolver falando, não, isso aqui pode, isso aqui não, por exemplo, uma matéria que você não pode fazer como intercambista, a data está errada, esse tipo de coisa, você, sem problemas, você ajusta isso na segunda versão. Então, quando editais internos, você pode assumir algumas coisas que nem você fez aqui da data de início hipotética. Sempre muitos problemas. Mais pergunta antes? Show? Bom, gente, consegue voltar a slide por 30 segundos? Se vocês quiserem ainda, tiverem dúvida, eu sei que tem muitas coisas específicas que talvez vocês queiram falar, talvez vocês sejam tímidos, não queiram pegar o microfone e falar na frente de todo mundo, talvez não dê o tempo de falar. Para adiantar um pouco do trabalho também, montei uma database de vários editais de intercâmbios que eu já vi, já bati o olho, eles estão ativos, provavelmente vocês são aptos para ele. E também tem algumas pessoas que eu já falei também, alguns amigos meus intercambistas, que estão dispostos a falar com vocês, de ajudar as dúvidas, porque, eu fiz 2 intercâmbios, mas pode ser que você não goste de mim por algum motivo, tem alguma outra pessoa que fez o intercâmbio que você goste mais, então essas pessoas, elas estão todas, eu falei com elas, a gente montou um grupo, então, quando vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ter acesso a algumas coisas. Primeiro, uma página do Notion que eu fiz, tá? Com vários editais de intercâmbio que vocês podem começar por lá, para não precisar fazer aquilo todo de pesquisar no Google. E como suporte, também um chat com intercambistas, que a gente vai, basicamente, estar aberto a qualquer dúvida que vocês tenham depois das palestras, podem perguntar, independente de qualquer coisa, beleza? E da minha parte é isso. Obrigado, Caetano. Show.